Não precisa do INPE provar que isso está acontecendo. Está acontecendo quem? Está vendo, a gente está sentindo, a gente está vendo. Isso não existia. As queimadas elas iniciavam na segunda quinzena de agosto em diante. O conceito de rondonização é uma ideia que o pessoal da universidade, do pessoal da geografia, vem desenvolvendo, que é basicamente a repetição do modelo de colonização que se deu em Rondônia, agora no sul do Amazonas. Você abre um veio, nós temos aí a estrada que vai até Manaus, você abre esse veio e ao redor desse veio você vai implantando os projetos, né, de interesse do agronegócio. Olá, tudo bem? Eu acabei de voltar de uma semana em Porto Velho fazendo várias viagens aos interiores, fazendo filmagem e reportagem, cobertura jornalística sobre a crise que está acontecendo na Amazônia agora, por causa do Jair Bolsonaro e capitalismo internacional, trabalhando junto para explorar a terra, o povo, os povos indígenas brasileiros em nome do capital internacional. É uma forma de entreguismo. O Brasil está entregando tudo o que ele tem para os estrangeiros agora. Quando eu estava em Porto Velho, eu conheci várias pessoas interessantes. O que me chocou muito é o fato que ele está começando a plantar soja dentro do Amazonas. Amazonas que ano passado tinha 98% de cobertura florestal. Agora está abrindo uma área chamada o Arco dos Incêndios, no sul do Amazonas, ao lado do BR-319 e também no Transamazônica. Uma área que vai do Humaitá até Apuaí está sendo devastado para fornecer os estadunidenses, os europeus, as pessoas na Ásia com sua soja, com sua carne. Então, numa forma extraordinária essa semana, eu não vou mostrar a reportagem do The Real News, ou do The Grey Zone, Michael Brooks ou outros sites de notícias em inglês, legendado, como eu faço normalmente. Essa semana eu vou mostrar a filmagem que eu fiz, entrevistas que eu fiz com vários personagens muito interessantes, do arcebispo Don Roque, a Ramon Cajuí, a líderes indígenas, professores universitários. Eu tenho um monte de entrevistas que eu vou colocar para vocês essa semana. Extraordinariamente, essa semana toda a reportagem vai ser em português. Ok? Espero que vocês gostem e boa tarde para todos e todas de vocês. É o avanço da agropecuária, né? Nós somos também a última fronteira de cobertura de mata, de floresta. Então, a agropecuária avança, a soja avança. É o progresso que tanto falam, passando por cima de tudo e de todos. Primeiramente, sobre o meio ambiente. O meio ambiente é um obstáculo que, para transpor, só destruindo. Aqui só fica destruição. Isso é fato. Nós temos muita soja ali na BR-364, sentido Mato Grosso, que também, né, é um grande produtor de soja. Então, aqui é um corredor de progresso acelerado e de destruição pelo caminho. Rondônia é um estado que tem uma população evangélica muito forte, principalmente no sul, onde tem o metro quadrado com maior concentração de evangélicos. E o discurso que parlamentares da bancada evangélica promovem é esse, do desenvolvimento sem nenhuma responsabilidade com o meio ambiente. Os grandes latifundiários, os grandes ruralistas, nem daqui são. Nosso estado foi colonizado, principalmente da região central para o sul, muito fortemente pelo sul do país. As próprias características das cidades mais ao sul são muito ligadas ao sul do país e não com os nossos costumes.
Aqui em Porto Velho, nós temos costumes que no sul do país você não vai encontrar. Eles, ao abraçarem essa lógica do Bolsonaro, eles dominam, transformam o meio de acordo com a lógica deles, desenvolvimentista, e desprezam completamente a vida que há ali e o modo de viver que há ali. Ai, meu Deus, tem gente aí. Então a nossa vocação agropecuária, ela está se sobrepondo a tudo. Nós estamos virando um estado de boi, de pasto, de soja. E eu até costumo dizer que os novos donos serão ainda mais vorazes. Eles têm uma gula maior pelo que é nosso, que são os plantadores de soja. Esses são os futuros donos de Rondônia. Rondônia já não pertence mais ao seu povo, pertence a quem veio de fora. Muitas das vezes invadiu, dominou áreas que não eram para... Pensei que era um carro. Dominou grilando, dominou matando. A verdade é que o nosso solo é encharcado de sangue. Muitos ativistas de direitos humanos morreram lutando pelo desenvolvimento sustentável, pela reforma agrária. Muitos ativistas. Ontem mesmo tinha uma matéria denunciando os jornalistas que foram assassinados aqui ano passado. 2 jornalistas foram assassinados. Então, a gente está aqui, mas a nossa terra parece que não nos pertence mais. E mais do que perder a terra, repito, é perder a cultura. Porque esse desenvolvimento, esse progresso desenfreado, ele invade áreas de reserva, ele invade muito os territórios indígenas, que estão para todo canto aqui do estado. O efeito é, sobretudo, a insegurança, a destruição daquilo que é o fundamental para eles, a caça, a pesca, as frutas e, sobretudo, né, as ameaças, né, que os invasores vão trazendo para as comunidades, para os grupos étnicos, os grupos que estão lá, né, grupos pequenos, e diante da avalanche de tanta invasão, eles se sentem amedrontados. É, sobretudo, a consequência das terras da União sendo ocupadas e depois forçada a titulação, né, com títulos chamados da grilagem de terra no Brasil. O nosso povo, grande parte, se espalhou, fugiu, porque quem entrou lá no nosso território tradicional foram os singalistas, mataram muitos indígenas, muitos guaraçuê foram mortos, né? E para essa expansão da mercadoria, né, para o crescimento do nosso Brasil, sendo em cima de vidas, né? E hoje o território Iacarerupa, que a gente chama, né, nosso território sagrado, o Riozinho, ele fica ali na região ali do Parque de Corumbiária, tem uma parte que pega o Rio Guaporé, né? Então hoje, grande parte desse nosso território, ele só encontra soja. Só tem soja, plantio de soja. E que hoje o povo também é proibido de passar por lá. Tem uma porteira e foi determinado pelo dono que nenhum indígena passe por lá. E eles não nos chamam de indígenas, eles chamam nenhum boliviano pode passar por aqui, né? E tem capangas e tudo. Então, antigamente o povo ainda tinha livre acesso para chegar até o rio, né? Hoje não tem mais. Se passar, pode pagar com a vida, né? Para entrar lá foi em 2013 que para o cacique indígena entrar lá no Iacarerupa foi via Ministério Público. Aí foi o promotor, né? Foi a Laura do CIMI e o cacique, porque que o Ministério Público expediu que a gente entrasse para eles fazerem o reconhecimento do território, né? E que mais passou daí ninguém pode passar mais lá, nenhum indígena é permitido passar.
e que a gente soube também, e o próprio cacique viu na época, todo o maquinário passando em cima das nossas urnas funerárias. Ou seja, o grande capitão Miguel Frei, que era o nosso curador, nosso pajé, ele está enterrado lá. Ele andou do lado direito e esquerdo, mas ele morreu e ele foi enterrado lá no nosso território tradicional. E é ele que nos dá força para lutar. Foi expulso, saiu, mas no dia ele pediu para ser enterrado lá, ele conseguiu ser enterrado lá. E hoje hoje nós não sabemos se a tumba dele ainda está lá, se os ossos deles estão lá. Por quê? Passaram várias vezes maquinário em cima. Tudo quanto é vestígio de indígena, de material, artefatos indígenas, eles passaram a máquina. E dentro da fazenda, lá na cozinha, a gente tem fotos também, e conhecidos que nos passaram, tem um pote bem grande que eles usam de artefato, eles usam lá de enfeite. Está lá na cozinha deles, esse pote do povo Guaraçuê. E várias outras coisas a gente sabe que existe lá, né? O nosso referencial, que nos dá referência, está lá. Não sabendo eles que isso nos dá força para lutar. Enquanto, né, tem uma pedrinha, a gente está lutando, né? Eu sei que esse governo vai passar, muitas coisas, né, ele está colocando contra os povos indígenas, mas nós estamos resistindo há 519 anos. E nós, Guaraçuê, que foi negado o direito de se declarar indígena, porque senão era morto, e até aprender a falar o castelhano, porque se não falasse o castelhano, que era o mais próximo, né, se falasse a língua do povo, a língua materna, era morto naquela época. Então foi negado, foi tirado esse direito. E hoje nós podemos falar. Hoje o povo fala e clama. E a gente utilizava arco e flecha, hoje nós utilizamos a caneta. E o conhecimento está aí que nós estamos tomando posse, para lutar em favor da questão indígena. Nessa história de falar da Amazônia, os interesses externos, não tem nenhum deles inocente. Todos eles têm um interesse muito claro a respeito desse território, algum interesse muito claro de como esse território deve ser utilizado. Os incêndios em Rondônia, eles fazem parte da ampliação desse projeto do agronegócio. Rondônia, a economia de Rondônia vive basicamente das divisas do agronegócio. Se a gente olha para a nossa pauta de exportações, 90% de tudo que Rondônia exporta vem do complexo soja-carne. Então, nesse momento que todo ano tem, e isso todo ano tem na verdade, essas queimadas, nesse ano elas foram ampliadas, justamente para ampliar o território de ação desse agronegócio. Você queima a floresta, você abre novas fronteiras, você abre caminhos de exploração de madeira, depois você tem a pecuária, depois você tem a soja. Se a gente olha para Rondônia, por exemplo, aqui na BR-364, de Vilhena a Porto Velho foram sendo construídas estruturas de silagem, de armazenamento de grãos. Ali de Itapuã, que são mais ou menos 100 quilômetros saindo de Porto Velho, é o lugar onde mais ampliou a limpeza do terreno aí perto da BR para plantar soja. A gente não sabe como é que está mais para dentro porque eu não fiz visita, mas a ampliação de soja nesses territórios de Itapuã para cá e avançando pelo sul do Amazonas, a ampliação desse território para plantação de soja e ocupação do agronegócio é muito forte. Olha, o desmatamento e a ação sobre a floresta, a estratégia dos que estão aí é o seguinte: é fazer o máximo que der para fazer, é queimar o máximo que der para queimar, o máximo que for permitido queimar. Porque quando tiver que voltar, quando for parado esse momento, quando essa conjuntura muito ruim passar, não se volta para o ponto anterior. Já se tem avançado para dentro daquilo que se brigava muito tempo para fazer. Então, assim, a estratégia deles é essa hoje, é acelerar todo o processo que permita a ocupação, que permita a apropriação desse território. Isso deve reduzir o ritmo? Com certeza deve. As queimadas, a tendência agora, nós estamos agora no começo de setembro, é que até o final de setembro isso reduz, em função da chuva, da mudança de estação mesmo. Mas isso que aconteceu esse ano não foi decorrente só da seca muito grande, foi decorrente de uma ação planejada, dessas forças políticas aí, e da ganância do capital para ampliar território
de ocupação para a produção de grãos e para a ocupação da produção de carne também. A região de Cerejeiras, uma região que eu visitei, de um lado, quando você entra na cidade, você tem duas grandes entradas, né? Numa primeira entrada você tem um silo, que é do Grupo Maggi, e na outra grande entrada você tem um silo que é da Cargill, né? Então, a partir dessas infraestruturas que são colocadas, você acaba direcionando a produção local toda, né? E a soja está nesse processo. Olha só, a produção a propriedade da terra, né, para estrangeiros ela é limitada. Então você tem muitos terceirizados aí pelo meio, muitos que a gente chama de laranja ou testa de ferro de capital estrangeiro, né? Pessoas que são brasileiras, que têm terras, né, e que produzem a partir dessa relação. Na verdade, a produção de grãos de Rondônia hoje não é para alimentar o povo de Rondônia, a carne também não, elas são tudo para pauta de exportação. Então a Rondônia, na verdade, está ligada diretamente com esse grande mercado mundial de alimentos que é controlado por 7 ou 8 grandes empresas do setor, essas grandes corporações. O ordenamento do território em Rondônia, ele se dá não a partir do interesse das pessoas que vivem, que moram aqui, não a partir dos cidadãos das cidades ou mesmo os ribeirinhos, quilombolas e indígenas que vivem aqui. O ordenamento territorial de Rondônia, né, o que produz, como produz, onde produz, qual a velocidade que se produz, é determinada pelos interesses das grandes corporações do mercado de alimentos mundial. Como é que o atual governador foi eleito? Ele veio nessa onda conservadora, né? Mas na verdade, assim, em Rondônia o PT nunca ganhou. Lula nunca ganhou aqui, nem no melhor momento dele em 2006, o PT conseguiu eleger o Lula, o candidato a presidente do PT ganhou aqui. Nós conseguimos um bom momento em 2002, quando a esquerda elegeu aí 2 deputados federais, elegeu uma senadora, depois 4 deputados estaduais, mas assim, na disputa nacional, aqui nunca foi um lugar propício para o campo da esquerda, né? O governador eleito agora, o Marcos Rocha, que é um militar, veio nessa onda, né, na onda Bolsonaro, e que em Rondônia ele é muito forte. A marca do Exército, a marca dos militares em Rondônia, ela é histórica. O primeiro governador militar, o primeiro governador ainda do território é militar, Coronel Arizio Ferreira. O primeiro governador do estado formado é um militar, Jorge Teixeira. Se você andar aqui em Porto Velho, você vai ver o nome de várias ruas homenageando militares, né? Se você olhar os municípios de Rondônia, tem 5 municípios mais ou menos que tem nome de militares, inclusive o ministro Andreasa, que foi um dos ministros do governo Figueiredo. Você tem o próprio governador Jorge Teixeira, que é um município em homenagem ao governador Jorge Teixeira. Você tem um município em Rondônia que chama Presidente Médici, que foi o mais cruel ditador da época do regime militar. Então Rondônia tem uma marca muito pesada, né, da intervenção militar na ocupação territorial e no ordenamento político dentro desse território aqui. Você olhar para Rondônia, você vê essa marca, ela é muito forte. Não é surpresa que você tenha nesse momento de onda conservadora, né, que varreu o país nas eleições de 2018, que o coronel Marcos Rocha tenha aparecido. Ele inclusive nem aparecia nas sondagens iniciais, ele aparece no final da campanha justamente nessa onda que veio varrendo o país. A diferença do Nordeste para nós, primeiro, antes do governo Lula, o Nordeste não era o que é agora, né? O Nordeste ele foi transformado durante os governos do Partido dos Trabalhadores. E Lula tem uma ligação muito forte com aquele povo, né? Por ser nordestino, por falar a linguagem daquele povo. A ligação foi muito forte. E os anos de governo Lula mexeram profundamente com as condições de vida daquele povo. Eu conto sempre uma história que quando eu fui ao Delta do Parnaíba, em 2003, meu pai estava doente, eu fui lá visitá-lo, né, ficar com ele lá. Eu andei naquela região. Eu fui numa das ilhas, um arquipélago ali que separa o Maranhão do Piauí, e eu quis comprar um peixe na beira da praia, do pescador. E ele disse que não podia vender para mim. Eu insisti que ele vendesse para mim aquele peixe, ele não quis vender. Aí eu perguntei, por que o senhor não quer vender? Eu pago o dobro. E ele disse, não, porque se eu vender para o senhor, eu não vendo para mais um mês inteiro. Porque na ilha, quem comprava o peixe dos pescadores era só um sujeito que tinha uma geleira. E todos os pescadores pescavam e vendiam para ele a preço baixo. E quem não vendesse para ele ficava fora, não tinha como levar o peixe para Parnaíba. Isso foi em 2003. Em 2006, quando eu voltei lá, o Luz para Todos tinha chegado naquele lugar. O camarada tinha quebrado, porque com Luz para Todos, os pescadores tinham sua geladeira dentro de casa. Tinha luz elétrica, ele podia conservar o peixe que comprava. Isso é uma mudança profunda no cotidiano das pessoas. Durante o governo Lula,
o cotidiano do nordestino foi alterado profundamente. Você tem uma mudança de eixo de mão de obra, de qualificação lá no Nordeste. Para nós aqui em Rondônia, por exemplo, nós tivemos isso? Tivemos, em alguma medida, né? Mas a formação histórica nossa aqui é diferente. A colonização nossa, por exemplo, Rondônia, se você olhar para Rondônia nos anos 90, 70% da colonização do povo que vivia nesse território no começo dos anos 90 era migrante. Migrante essencialmente migrante vindo do sul do país, né? A região você pega aqui de Jaru para até Vilhena, ele é ocupado basicamente por sulistas, né? Gaúchos, capixabas, paranaenses, muitos paranaenses, né? É outra formação cultural, vamos dizer assim, né? O povo vem de uma outra estrutura social. E esse desenvolvimento se dá no processo de ocupação, é muito próxima essa organização territorial a partir do Estado brasileiro, né? E aí representado pelo regime militar. É muito forte essa marca aqui em Rondônia. Toda vez que o agronegócio avança, ele destrói. E toda vez que ele destrói, quem está na frente dele, como as populações indígenas, eles sofrem na pele a força dessa ampliação. A impressão que nós temos aqui na cidade é que efetivamente esses povos indígenas estão sofrendo muito, mas muito mesmo, né, com essa expansão que está sendo feita agora. Se você tinha a FUNAI que mal e porcamente fazia alguma defesa, né, pelo menos o Estado se apresentava como uma entidade para conter esse avanço sobre as tribos, hoje você não tem mais isso. Você não tem mais um Ministério da Justiça que olhe pelos povos indígenas. Na verdade, a estrutura do Estado brasileiro hoje, com o governo Bolsonaro, é uma estrutura que se volta contra os indígenas, né, para redução de território, né, para rever demarcações, tanto de terra indígena quanto de reservas florestais. A esquerda em Rondônia ela é muito fragmentada. Assim, a nossa fragilidade nesse setor aqui do país ela é muito grande, né? Há uma tentativa de articulação da Frente Brasil Popular, né, para você fazer uma junção das forças que estão aí, movimento sindical, movimento popular, né, partidos, né, para dialogar em cima de um programa alternativo ou de ações que permitam fazer esse enfrentamento. Mas a fragilidade ela é muito grande. Assim, se você olha para o campo, os movimentos sociais do campo estão mais organizados do que os movimentos na cidade. A gente olhar para as grandes cidades de Rondônia, você não tem movimento popular organizado urbano, né? Você tem uma luta cotidiana das pessoas que vivem nas grandes cidades de Rondônia, que estão inchando e que estão sofrendo esses impactos. Porto Velho é um exemplo disso. É uma luta por moradia, é uma luta por melhor transporte, é uma luta por cidadania. Essa luta delas acontece, mas não acontece de forma organizada, né, de uma maneira que você possa fazer resistência popular. É muito incipiente a organização popular urbana em Rondônia. No campo é diferente. Você tem organizações do campo mais organizadas, mas tem um problema. A população rural em Rondônia ela vem decrescendo aceleradamente nos últimos 20 anos. Se a gente pega o censo de 2000, por exemplo, nós tínhamos 36% da população de Rondônia no campo. Quando você vai para o censo de 2010, você tem 26%. E quem anda por Rondônia sabe o quanto o campo em Rondônia ele diminuiu de tamanho, né, da ocupação populacional. Então, assim, se o campo era o nosso setor na esquerda mais organizado, ele se esvazia. E nas cidades nós não temos conseguido dar conta desse processo de organização. Os sindicatos tradicionais vivem o mesmo drama dos sindicatos em outros lugares. E a nossa tentativa de organização passa muito pela Frente Brasil Popular, que hoje tenta aí minimamente articular esses atores políticos do campo da esquerda. Yeah.